Olá pessoal, tudo bem? Então esse vai ser um vídeo para a gente discutir como fazer a regressão logística ordinal no R. Nesse vídeo eu vou te explicar como checar os pressupostos da regressão ordinal, mais especificamente a ausência de multicolinearidade e o pressuposto que é bem específico desse tipo de regressão, que é o pressuposto de chances proporcionais, o Proportional Odds. Além disso, a gente também vai ver como montar um modelo de regressão logística ordinal e como interpretar os resultados. E no final a gente vai fazer uma discussão sobre como reportar esses resultados adequadamente. Uma coisa importante é entender o que é o modelo de regressão logística ordinal, ou de certa forma qual é a proposta, em que situação faz sentido a gente utilizar. A gente vai usar um modelo de regressão ordinal quando a nossa variável dependente é uma variável categórica ordinal, ou seja, ela tem categorias e existe uma ordem entre essas categorias. Por exemplo, se a gente falar de escolaridade, a pessoa completou até o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Essa é uma variável que tem ali 4 categorias nesse meu exemplo. E existe uma ordem entre essas categorias, você vai mudando ali de uma para outra de acordo com os anos de estudo. Então, é uma variável ordinal. Se a variável que a gente quer prever, ou portanto a variável dependente, é uma variável ordinal, então a gente pode fazer uma regressão logística ordinal. Com relação às variáveis independentes, elas podem ser de quaisquer tipos, então elas podem ser nominais, ordinais ou numéricas. É importante que as categorias da variável dependente sejam mutuamente exclusivas, ou seja, o sujeito que está em uma das categorias não pode estar em outra. Então, por exemplo, se a pessoa está ali no ensino fundamental, ela não pode estar ao mesmo tempo em ensino superior, certo? Então, tem que ser exclusivo. E outra coisa é que esse modelo vale para amostras independentes, ou seja, vale para situações em que eu não tenho um delineamento de medidas repetidas. Para isso, a gente vai utilizar aqui um banco de dados que eu chamei aí de banco underline ordinal, que está em CSV, e contém as informações de 4.300 respondentes de um survey, que é esse World Values Survey. Os dados são referentes ao período de 95 a 97 e pessoas que responderam e são residentes da Austrália, Estados Unidos, Noruega e Suécia. A nossa variável de interesse aqui vai ser uma variável que está no banco como pobreza, e ela se refere à resposta à seguinte questão: você considera que o que o governo está fazendo para auxiliar pessoas em situação de pobreza nesse país é o adequado, é pouco ou é muito, certo? Então a pessoa tinha que dizer se ela achava que o governo estava fazendo o suficiente, menos que o suficiente ou mais que o suficiente. Além disso, o banco tem informações sociodemográficas desses respondentes. E o que a gente vai fazer é avaliar se a idade, o gênero e a religião, ser ou não ser membro de uma, estão associados às opiniões das pessoas sobre as ações governamentais em relação à pobreza. E aí, no final, a gente vai reportar esses resultados, ok? Então, vamos para o R. O script que a gente vai usar, como sempre, tanto o script quanto o banco de dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Primeiro passo também, como sempre, vai ser a gente instalar e carregar os pacotes que serão utilizados. Então, aqui, essa primeira linha, eu estou falando para instalar o pacote Pacman, caso ele ainda não esteja instalado, e então carregá-lo, certo? No meu caso, ele já está instalado, inclusive vou pular essa linha. E aqui eu estou usando a função payload, que vem do pacote Pacman, para carregar todos os pacotes que a gente vai utilizar. Na verdade, essa função payload está dizendo o seguinte: para carregar o pacote caso ele já esteja instalado e caso ele não esteja, primeiro instalar e então carregar esse pacote. Então, a gente vai carregar aqui o dplyr, o car, o MESS, LM-Test, GT-Summary e Reshape 2. Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos carregar o banco de dados. Esse vai ser o nosso primeiro passo.
Como eu sempre falo para vocês, eu selecionei já meu diretório de trabalho. Isso pode ser feito manualmente, as instruções estão aqui. E reforçando algo que eu digo sempre, o objetivo desses vídeos de testes é já ir mais direto ao ponto. Então, se você é mais iniciante no R e está com alguma dificuldade nessa parte de leitura do banco, carregamento de pacotes, por favor, pare o vídeo aqui e assista aos primeiros vídeos da playlist de R, que lá eu detalho isso, ok? O banco que a gente vai usar, ele é um banco de dados real, porém adaptado, tá? Então, eu usei esse banco do pacote Car Data, que é sobre esses surveys, World Value Surveys, realizados aí entre 95 e 97 nesses países. Se você tiver curiosidade, rodando esse código aqui, ele aparece aqui no help uma descrição do banco. Então, tem essa variável poverty, que seria a pobreza, religião, se a pessoa tem uma graduação, país, idade, gênero. Eu adaptei apenas esse banco para ele funcionar para o nosso exemplo, tá? Então, vocês vão ver que ele está reduzido um pouco, tem menos linhas do que o banco original. E ele está traduzido para a gente já trabalhar com as coisas em português, tá? Mas a origem é essa. Então, a gente vai começar lendo o banco de dados, vou chamar ele de dados, setinha, e vou usar aqui a nossa função read.csv2, que já considera que eu estou trabalhando com banco de dados no formato brasileiro. O banco chama dados _ordinal.csv e vou dizer aqui já que eu quero que ele considere tudo que está texto como fator, esse string as factors true. É para não dar problema, é para dar tudo certo. Aí já coloquei aqui, já cliquei automaticamente, né? Fui ansiosa, mas tá tudo certo, tá? Uma opção, ao invés de clicar aqui como eu cliquei, é o que eu sempre falo para vocês, né? Que é a gente rodar esse view com letra maiúscula dados, que ele vai abrir aqui o banco para a gente checar. Então, veja que tem aqui a variável pobreza, que é uma variável ordinal, adequado, pouco ou muito, né? Religião, graduação, país, idade e gênero. A gente vai construir aqui um modelo com a pobreza como variável dependente, religião, gênero e idade como variáveis independentes, ok? É sempre importante também a gente analisar como essas variáveis foram lidas, né? Se elas foram lidas adequadamente, se elas estão sendo consideradas como o tipo adequado de variável. Então, eu vou rodar aqui a função glimpse para o banco. Opa! Nossa, olha que doida, eu não carreguei os pacotes. Carreguei eles agora, agora sim ele vai achar que o glimpse vem do dplyr. Então, a gente tem aqui pobreza, que ele identificou como fator, religião como fator, sim e não, tá certo. Graduação como fator, né, FCT, que é factor, também sim e não, tá certo. País também como um fator, temos aqui 4 países, também tá certo. Idade como uma variável numérica inteira, também tá certo. E gênero como um fator. A única coisa que não está correta aqui é a pobreza. Por quê? Porque a variável pobreza, ela tá aqui como factor. Só que factor é quando a gente está trabalhando com uma variável categórica que não tem ordem. E, na verdade, pobreza tem ordem. A gente quer que seja, né, ordenada de pouco para adequado para muito. Então, antes da gente começar a criar modelo, testar pressuposto, a gente vai ajustar isso para estabelecer que ela é ordenada e que a ordem é essa, né? Pouco, adequado, muito. Então, para isso, a gente vai pegar e salvar em cima da variável que já existe pobreza, portanto, a variável pobreza dentro do banco de dados dados. Então, chama o nome do banco, cifrão, nome da variável, setinha para eu salvar aqui em cima e essa coluna pobreza do banco dados vai receber a variável pobreza, só que transformada em fator. Então, coloquei aqui factor. E aqui dentro eu vou colocar um argumento para dizer que é ordenado, tá? Que é ordered. Então, vai receber a própria variável, dado cifrão
pobreza. E aí, eu vou colocar aqui os níveis na ordem adequada. Então, veja, ó, pouco, adequado e muito. Se a gente deixar o padrão, o R vai considerar a ordem alfabética, tá? Então, ficaria adequado, muito e pouco, né? Tudo bagunçado. E aqui vem o importante, coloquei aqui, ó, ordered true. Então, tipo, beleza, eu quero que considere que é ordenado. Se a gente voltar aqui no glimpse, rodar de novo esse glimpse, veja que agora mudou, né? Pobreza não é mais FCT, ela é ORD, indicando que ela é uma variável ordinal. Aí sim a gente pode partir para a checagem dos nossos pressupostos. O primeiro pressuposto aqui é que a nossa variável dependente seja ordinal. Então veja que isso aqui é um pressuposto teórico, né? Não é um pressuposto que a gente vai testar. Então, ok, nossa variável pobreza é uma variável ordinal, tem uma ordem entre as categorias. O segundo pressuposto é a independência das observações, ou seja, que eu tenho um delineamento sem medidas repetidas. Isso também é verdade. Cada linha desse meu banco gigante aí de 4.300 pessoas corresponde a uma pessoa diferente, então, sem medidas repetidas. O terceiro pressuposto importante é o da ausência de multicolinearidade. Como a gente já conversou aqui algumas vezes, o que seria a multicolinearidade? Seria quando eu tenho uma alta correlação entre variáveis independentes. Isso é um grande problema para a estimação do modelo. Isso pode levar a coeficientes estimados ali pelo modelo que não fazem muito sentido. Então, a gente tem jeitos de avaliar essa multicolinearidade, por exemplo, a gente pode fazer isso olhando correlação, se todas as variáveis independentes forem numéricas. E um jeito bem legal da gente testar, bem aceito, é usando o VIF, certo? Que é o fator de inflação. Então, para a gente conseguir checar esse VIF, antes de tudo, a gente tem que criar um modelo. Esse modelo vai ser um modelo linear, certo? Vai ser uma regressão linear. Então, não se preocupe, porque realmente não faz sentido a gente, por exemplo, fazer uma regressão linear, que seria considerar a pobreza uma variável numérica, não faz sentido mesmo. Mas o nosso foco aqui é a relação entre as variáveis independentes. Então, nem importa pra gente ali qual foi a variável dependente inserida no modelo, ok? Então, a gente vai criar aqui, vou chamar ele de M para ser bem sintética. Como é um modelo linear, escrevi aqui LM. E esse modelo vai ser pobreza como a variável dependente, TIL, e aí as nossas variáveis independentes de interesse, aquelas que a gente quer inserir lá no modelo final, que são gênero, idade em anos e religião, sim e não. E para encerrar, tem que dizer que o banco que eu vou usar aqui é esse que chama dados, ok? Só tem um problema aqui que é, provavelmente isso aqui vai dar erro, né? Deixa eu até ver. Ó, ele já dá um erro, porque ele fala, ó, faz sentido o que você está fazendo, não. Você está colocando uma variável dependente não numérica, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu mudei para a variável dependente aqui ser numérica. Então, eu transformei pobreza em numérica para ela se encaixar nesse modelo. Como eu falei para vocês, não importa, aqui eu coloquei pobreza, eu podia até ter colocado outra variável, porque a gente está construindo esse modelo só para avaliar a relação entre essas variáveis. Então, aqui sim eu tenho que ter a preocupação de colocar todas as variáveis que eu vou querer depois inserir como variáveis independentes no modelo ordinal. Então, aqui é numeric. Pobreza, se eu faço isso, eu transformo essa pobreza aqui numa variável numérica no modelo. Então, agora pode ver que ele não deu erro. E aí, eu vou avaliar o valor de VIF. E eu calculo isso usando uma função que chama VIF e vem do pacote char. Então, se eu quiser pegar a função do pacote char, como ele já está carregado, eu poderia digitar só VIF e colocar aqui o modelo, tá? Isso daria certo. Pode ver que ele já calcula. Mas o que é mais recomendado para aumentar a reprodutibilidade do código e tudo mais é a gente fazer assim, primeiro colocar o nome do pacote a partir do qual essa função vem, né? Que no caso é o pacote char,
E aí, dois pontos, chama a função VIF. Isso aqui aumenta a reprodutibilidade, né? Então, se a pessoa não tá com o pacote carregado, ou se tem dois pacotes com o mesmo nome de função, a gente não vai ter problema. E o que acontece é que a gente vai considerar a multicolinearidade quando o nosso VIF, o fator de inflação, for maior que 10. Nesse caso aqui, veja que eles são todos perto de 1. Então, isso é um ótimo sinal de que não tem uma alta correlação entre as variáveis independentes, ok? Em algumas literaturas vão dizer que acima de 5 já é preocupante, mas então no nosso caso aqui tá tranquilo. Então, uma vez que esse pressuposto foi atendido, eu vou partir para o próximo. Para eu testar o próximo pressuposto, eu já vou ter que criar o modelo ordinal. Para a gente criar o modelo ordinal, a gente vai usar uma função que vem do pacote mass. Então, mass. M-A-S-S. Dois pontos. E aqui vou chamar a função que é essa POLR. E aqui vou construir o modelo. Eu quero que pobreza seja variável dependente, tio. E eu quero que gênero, idade e religião sejam as variáveis independentes. Vou deixar aqui claro também que o banco de dados que eu estou trabalhando é o dados. E aqui a gente vai colocar esse argumento aqui que é o has. Deixa eu até ver o que ele comenta aqui sobre... porque a gente vai querer o resumo do modelo, então a gente vai colocar aqui o has igual a true. Eu vou não só rodar isso, se a gente rodar aqui eu acho que ele já dá um resumo legal do modelo, mas o que eu quero? Antes de interpretar esse modelo, eu quero salvá-lo num objeto para a gente conseguir testar o último pressuposto importante aí, que é o pressuposto das chances proporcionais. Então, eu vou dar um nome aqui, vou chamar isso de mod, de modelo, certo? Então, bora lá. Ficou salvo aí como mod. E aí, como eu comentei com vocês, o último pressuposto é o pressuposto das chances proporcionais, que a gente chama em inglês de proportional odds, ou ainda teste de linhas paralelas, parallel lines. Para fazer isso, a gente vai usar também uma função do pacote char, que a gente já usou. Então, char, dois pontos, e eu vou usar aqui a função POTest. E colocar aqui o modelo. E aí, veja que isso gera aqui pra gente um resultado de um teste estatístico. Esse teste estatístico é o teste das linhas paralelas ali. Ele é o teste das chances proporcionais. Então, vamos lá. Vamos entender o que isso significa. Então, eu acho bem importante a gente entender o porquê que esse teste é obrigatório para a gente fazer o modelo ordinal. Principalmente porque esse pressuposto aqui é comumente rompido. Vocês lembram que eu até comentei que eu adaptei o banco, eu não usei o banco original, era exatamente para forçar esse pressuposto a ser atendido e a gente conseguir interpretar o modelo. Então, vamos entender o que está rolando aqui por trás. Quando a gente trabalha com uma variável categórica ordinal, a gente tem a opção de fazer a regressão ordinal, que é o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Uma outra alternativa seria a regressão multinomial, regressão logística multinomial. Na regressão logística multinomial, o que está acontecendo, né? Qual é a grande diferença dela para a ordinal? A ordinal, ela está considerando que existe uma ordem entre as categorias da variável dependente, certo? Então, que a variável é ordinal, tem uma ordem. Já na multinomial, ela não está considerando que existe uma ordem entre essas categorias. Então, a gente pode usá-la quando a gente tem uma variável dependente que é uma variável categórica nominal, sem ordem. Elas vão fazer modelos estimando os coeficientes de forma um pouco diferente. Como assim? Se a gente pegar e fizer aqui o modelo ordinal, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, ele vai calcular, por exemplo, um único coeficiente para a idade, certo? E ao calcular um único coeficiente para a idade, ele está assumindo que o impacto da idade é o mesmo quando eu penso na mudança da resposta, né?
da categoria pouco para adequado e adequado para muito. Então, eu estou imaginando que o impacto da idade sobre essa resposta, né, que no caso é a opinião das pessoas em relação à pobreza, é o mesmo quando eu pego ali do pouco para adequado e do adequado para muito, certo? Ele está assumindo isso. É por isso que ele calcula um coeficiente só, ok? Já o modelo multinomial, não. Ele vai considerar que é diferente. E ele não está nem considerando que tem uma ordem entre essas categorias. Como que ele vai estimar? A gente vai escolher uma categoria de referência. Então, por exemplo, escolho ali que adequado é a categoria de referência. Ele vai estimar, então, 2 modelos. Ou seja, serão calculados coeficientes para esses 2 modelos. Um dos modelos comparando a categoria pouco com a minha categoria de referência adequado, então eu vou ter lá o coeficiente da idade para isso. E outro modelo comparando a categoria muito com a categoria adequado, certo? Então eu vou ter outro modelo, outro coeficiente para isso. A parte negativa aí é que ao fazer o modelo multinomial a gente perde essa característica da ordem entre as categorias, certo? Mas esse pressuposto do modelo ordinal das chances serem proporcionais, ou seja, dos coeficientes serem os mesmos quando eu mudo do pouco para o adequado e do adequado para o muito, é um pressuposto meio forte, então geralmente ele é rompido. Então, como é que funciona? A gente testa se a gente está trabalhando com chances proporcionais. Se a gente estiver trabalhando com chances proporcionais, ótimo, você vai seguir com a regressão ordinal. Se não estiver, tudo bem também, você vai partir para uma regressão multinomial, ok? Então, aqui veja que ele está fazendo esse teste, que é o teste de chances proporcionais, certo? Então, o que ele está vendo aqui é se os coeficientes são muito diferentes ou não são, tá? Basicamente é isso que ele está testando. A gente acaba avaliando esse primeiro resultado aqui, que seria do modelo completo, então como um todo, se o modelo apresenta chances proporcionais, mas é importante olhar também os outros, que são para cada variável independente, então para gênero, para idade e para religião. Esse teste vai ter como hipótese nula que as chances são proporcionais e hipótese alternativa que as chances não são proporcionais. Então, se o nosso P for menor que 0,05, quer dizer que as chances não são proporcionais, esse pressuposto foi rompido e eu vou usar o modelo multinomial. Se todos os P's aí forem maiores que 0,05, então as chances são proporcionais, não rompi o pressuposto, posso seguir com o modelo ordinal. Veja que no nosso caso, esse pressuposto foi atendido, então a gente vai seguir com eles, ok? Aí sim podemos finalmente entrar na parte de análise desse modelo. Fazer aqui é olhar os efeitos globais do nosso modelo. Então, avaliar os efeitos das variáveis independentes sobre a variável dependente. Esse efeito global aqui ele é mais relevante quando a gente está trabalhando com variáveis categóricas que têm mais de 2 categorias. Como não é muito o nosso caso, isso aqui vai ser menos interessante, porque a gente já teria esses resultados ao olhar aqui os efeitos específicos. Como que a gente olha o efeito global? Vou fazer aqui uma nova, que vem do pacote K, já vou deixar até explicitado aqui. E eu vou colocar aqui o modelo, dizer que é uma nova do tipo 2 e que eu quero que o teste seja o teste de Wald, que inclusive é o mesmo que o SPSS roda. Então, veja que eu tenho aqui os resultados indicando que para gênero eu tenho um efeito significativo, um P de 0,001. Para a idade também tem um P aqui muito menor que 0,001. E para a religião não, certo? O P aqui é maior que 0,05. Isso indica para a gente, então, que religião não está sendo um previsor significativo da opinião das pessoas com relação ao investimento do governo no combate à pobreza. Enquanto que gênero e idade, sim.
certo? Aí a gente pode ir para avaliar os modelos específicos. Se a gente rodar aqui os efeitos específicos, não os modelos específicos, summary, e colocar aqui o nome do modelo, né, que a gente chamou de mod, a gente vai ver aqui os coeficientes. Então, a gente tem aqui o valor do coeficiente, o erro padrão e o valor de t. Então, a gente tem aqui coeficientes positivos para gênero e idade e negativo para religião. Mas a gente até já sabe que esse coeficiente da religião, ele não é estatisticamente significativo. Uma coisa que você deve ter reparado é que apesar de a gente ter aqui erro padrão e valor de t, esse pacote não libera por padrão o valor de p, certo? Que é o valor de probabilidade. Existe toda uma discussão se esse valor de p é necessariamente mais adequado, esse que a gente consegue calcular, mas vou te explicar como calcula. Inclusive, pacotes, softwares estatísticos como o SPSS calculam esse valor de p usando aí o valor de t, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou te ensinar um jeito mais raiz, montando essa tabela mais manualmente, e um jeito menos raiz aí, um jeito mais rápido de montar essa tabela. Bom, o jeito mais raiz é criar essa tabela de coeficiente. Então, veja que eu aqui extraí os coeficientes e aí eu calculei o valor de P usando aqui uma distribuição T, tá? E aí, eu juntei aqui as colunas. Esse código, inclusive, eu tô falando mas ele foi adaptado provavelmente a alguma resposta do Stack Overflow. E aí, quando eu rodo esse ctable aqui, eu consigo ver o valor de P. Então, veja que para gênero masculino, o valor de P aqui é 0,001. Para a idade, ficou aqui tudo zero, quer dizer que é menor que 0,001. Para a religião, 268. E para os interceptos aqui, do pouco para o adequado, não é nem o intercepto, né? É o limite. A gente também tem valores de P menores que 0,001, só que a gente acaba não interpretando muito esses valores, assim como a gente não interpreta muito os interceptos, né, nos outros modelos de regressão. Uma alternativa também é usar esse coef-test que vem do pacote LM-test. Então, se você rodar aqui, você tem os mesmos valores de P calculados, aqui até mais bonitinho, porque tem os asteriscos e tudo mais. Então, é uma alternativa também para vocês conseguirem o valor de P. No entanto, então vocês sabem que eu sempre rodo o summary, olho pro coeficiente e faço uma interpretação. E você deve ter reparado que eu não interpretei muito aqui. Então, o que a gente consegue interpretar? Dá para ver aqui que o coeficiente para gênero, nesse caso, ele é positivo, certo? Tá vendo que o R colocou aqui para mim gênero M? Então, ele tá usando esse coeficiente aqui, se refere ao gênero masculino. Quer dizer que a minha categoria de referência aqui foi o gênero feminino, certo? Então, o que eu tô vendo aqui é o efeito do masculino, né, quando comparado ao feminino. Como esse coeficiente é positivo, isso indica que homens, quando comparados a mulheres, tendem a responder, ali na pergunta de pobreza, categorias mais altas, certo? Então, adequado em relação a pouco ou muito em relação a adequado. Então, categorias mais altas. Com relação à idade, a interpretação vai ser meio parecida. Então, como a idade aqui está em anos, esse coeficiente aqui se refere à mudança a cada uma unidade de aumento na idade, portanto, a cada um ano, né, de aumento na idade. E a gente tem aqui também um coeficiente positivo, então indicando também que quanto maior a idade da pessoa, ela tende a responder categorias mais altas, né? Então, por exemplo, muito e adequado. Só que tem um problema, e religião nem vou interpretar, né? Porque como aqui meu coeficiente foi maior que 0,05, ele não foi estatisticamente significativo, né? Ele não é estatisticamente diferente de zero, então a gente não vai interpretar o sinal aqui. A questão importante aqui é que esses coeficientes que a gente está vendo,
eles não são muito diretamente interpretáveis. Aqui a gente não está trabalhando com um modelo linear, com uma regressão linear, que a gente consegue interpretar os coeficientes diretamente. A gente está trabalhando com um modelo logístico, assim como a regressão logística binária, a regressão logística multinomial, aqui a gente está trabalhando com a regressão logística ordinal. Então, esses coeficientes é muito mais complexo a gente fazer uma interpretação deles, assim, diretamente. O que é mais interpretável é o exponencial desses coeficientes, o ESP deles. Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai calcular esse ESP do beta. Ao calcular isso, a gente vai obter uma medida que é mais simples de interpretar, ainda que seja um pouco controversa, tem lá suas dificuldades de interpretação, que é a razão de chances, a odds ratio. Então, a gente tem aqui um código para calcular a razão de chances, bem como o intervalo de confiança 95% para essa razão de chances. Então, o que eu fiz aqui? Só para não parecer uma coisa muito mística, né? Eu peguei o ESP de duas informações diferentes, né? A razão de chances e o intervalo de confiança. Então, na verdade, eu vou até pagar esse ESP e vou começar a construir esse código com vocês antes. Eu juntei aqui, fiz um cbind, juntei o que eu chamei de OR, né, de odds ratio, que é o coeficiente do modelo, e a outra coluna vai ser o confint desse modelo. Então, se a gente rodar isso aqui, você vai ver que é uma tabelinha que resume ali pra gente os coeficientes e os intervalos de confiança. Só que cuidado, aqui eu chamei de odds ratio, mas ainda não é a nossa odds ratio, né? Veja que está idêntico aqui ao coeficiente que o modelo nos forneceu ali. Para obter a odds ratio, eu vou fazer o ESP de tudo isso. Então, eu vou colocar tudo isso dentro de uma função ESP. Vou copiar aqui. E pronto. Aí sim eu vou ter razões de chance. Então, para gênero, eu tenho uma razão de chances de 1,21. Para idade, 1,01. Para religião, 0,9. E eu tenho aqui também os intervalos de confiança para essas razões de chance, certo? Vou começar já fazendo uma discussão, que é: cuidado, a gente não vai interpretar a razão de chance para religião, porque a gente sabe que ela é uma razão de chance aqui que não é significativa, né? Esse coeficiente da religião não se mostrou estatisticamente significativo, então ele não é estatisticamente diferente de zero o coeficiente, então a gente não vai interpretar. Além disso, um jeito interessante de avaliar isso é que veja que a razão de chances da religião aqui é 0,9, né? 912. E quando a gente olha o intervalo de confiança para essa razão de chances, né? Então, aqui é o limite inferior, aqui é o limite superior desse intervalo de confiança. Observe que o valor 1, a razão de chances igual a 1, está incluída aqui nesse intervalo, certo? Isso indica que, de fato, a gente não tem significância estatística. Então, aquele valor de P que a gente viu, ele é uma informação complementar, equivalente aí a esse intervalo de confiança. Se obtém ali um P que é maior que 0,05, isso significa que no intervalo de confiança, para a razão de chances, o 1 vai estar incluído. O valor de razão de chance igual a 1 é o equivalente a dizer que não tem diferença ali entre os grupos, não tem efeito daquela variável. Então, é exatamente isso que a gente está vendo para a religião. E observe que para gênero e para idade, a gente tem intervalos de confiança que não incluem o 1, certo? Aqui para idade, ó, os dois valores estão acima de 1 e para gênero também, ok? Aí a gente pode, então, interpretar essa razão de chances para gênero e para idade, que são os que a gente realmente tem significância estatística, realmente vamos interpretar. No caso do gênero, veja que o R já mostra aqui pra gente, ó, gênero M. Então, essa razão de chance se refere ao gênero masculino, ele tá usando o feminino como referência. Então, ser homem está associado a essa razão de chances. Essa razão de chances aqui, ó, ela é 1,21, né? A gente pode pensar nela em termos de porcentagem. Para isso, a gente vai subtrair o 1 aqui e vai ficar 0,21, certo? 0,21 equivale a 21%. Então, a gente está vendo que ser homem
está associado a uma chance 21% maior do que ser mulher, certo? Mas há uma chance do quê? Há uma chance de responder uma categoria mais alta da nossa variável dependente, ou seja, pontuar adequado em relação a pouco ou muito em relação a adequado. Então, homens em geral consideram o governo como já estar fazendo mais, né? Consideram que o governo já está fazendo o suficiente ou mais que o suficiente em relação a mulheres, ok? Homens, quando comparados a mulheres, tendem a considerar que o governo já está fazendo o suficiente ou até mesmo mais que o suficiente no enfrentamento da pobreza. Então, mulheres consideram que o governo está fazendo menos, certo? Pouco. Então, esse 21% aqui é isso que ele está indicando, certo? 21% a mais de chance de pontuar numa categoria superior, certo? Com relação à idade, como a gente está falando de uma variável numérica, e ela está medida em anos, essa razão de chances corresponde ao aumento de uma unidade da idade. Então, uma unidade, no caso, 1 ano, né? E aí, transformando isso em porcentagem, subtrai 1 aqui, fica 0,013. E, pensando em porcentagem, fica 1,3%. Isso quer dizer que a cada 1 ano de aumento da idade, a gente tem um aumento de 1,3% na chance da pessoa responder uma categoria superior, certo? Então, pessoas mais velhas tendem a considerar que o governo já está fazendo o adequado ou está fazendo mais do que o adequado no enfrentamento à pobreza, ok? Uma coisa que eu acho interessante também é que tem esse pacote que chama GT Summary. Ele é um pacote super útil que eu confesso que ainda entendo muito pouco, assim, uso pouco ele, mas ele é super útil e aqui ele pode gerar uma tabela bem bonitinha pra gente, completa com todas essas informações. Então eu deixei aqui como dica para você, se você for usar a regressão ordinal, talvez você prefira já partir direto aqui para esse Table Regression aqui, que é uma tabela completinha do GT Summary. Aqui a gente está colocando um modelo ordinal, mas o Table Regression funciona para outros modelos, tá? Logístico binário, logístico multinomial, linear, então é legal é um jeito legal, né? Achei que vale a pena te explicar. Então a gente vai usar aqui a função Table Regression, que vem do pacote GT Summary. Como o pacote GT Summary já está carregado, eu podia só digitar Table Regression, mas como eu falei para vocês, por questões de reprodutibilidade, eu estou me obrigando a primeiro digitar o nome do pacote, 2 pontos, e aí o nome da função. Acredite, dá uma preguicinha, mas depois fica interessante, dá menos conflito no computador dos outros. Então, se eu colocar aqui, ó, Table Regression Mod, e vou rodar aqui, vocês vão ver que ele já vai gerar uma tabela bem interessante, ó. Ele vai mostrar aqui pra gente o log odds ratio. O que é esse log odds ratio? É o coeficiente bruto ali que sai, aquele primeiro coeficiente, certo? Que eu falei para vocês que é mais difícil de interpretar. Então, deu 0,19 para gênero masculino, 0,01 para idade e 0,09 para religião. E ele fornece já o intervalo de confiança 95%, isso é o padrão. Uma coisa que eu já gosto dessa tabela é que ela tem uma carinha já de tabela que vai para artigo, né? Que aqui, ó, pode ver que ela tá com o não da religião com tracinhos, isso já é um indicativo pra gente que ele tá sendo a categoria de referência, e o F também com tracinhos, indicando que para gênero feminino é a categoria de referência aqui. Só que, como eu comentei com vocês, em geral a gente não reporta isso, a gente reporta a razão de chances, né, que ela é mais interpretável. Então, para isso, a gente pode colocar aqui, ó, exponentiate igual a true, ou só o T, né, que funciona. Se a gente fizer isso e rodar de novo, agora ele muda, olha que bonitinho. Agora ele vai falar da razão de chances mesmo, 1.21, 1.01, 0.91 e o intervalo de confiança. Em cima disso, eu fiz algumas pequenas modificações, porque vocês vão ver, eu recomendo que você dê uma olhada nessa função do pacote, se você tiver interesse em usar, porque ela tem lá milhares de personalizações possíveis, tá? Eu mudei porque eu estava infeliz com a quantidade de dígitos, certo?
Então, eu coloquei esse estimate fun. E aí, eu tive que colocar esse código todo aqui, que na verdade, eu até peguei da documentação do pacote, eu acredito, que é para aumentar a quantidade de dígitos, porque para mim tá muito pequeno ali 2 dígitos, eu gosto de pelo menos 3, tá? Então, eu vou dar aqui um Ctrl Enter, ó. Aí, beleza, todo mundo aumentou para 3, ok? Além disso, eu pedi para ele adicionar o P daquele Overall Effects lá, dos efeitos globais. Então, para isso, ó, coloquei aqui um pipe, Ctrl Shift M ou porcentagem maior porcentagem, e peguei outra função do GT Summary que chama Add Global P. E aí, se a gente rodar aqui, você vai ver que ele vai colocar um P aqui pra gente também, ó. Então, agora eu tenho acesso a um valor de P. E eu ainda tinha mudado aqui dentro ainda para que o valor de P tivesse 3 dígitos, que é basicamente muito parecida a estrutura, tá vendo? E aí ele deixa o valor de P com 3 dígitos, mas eu confesso que eu não sei se é o ideal, porque agora que ficou 000, estava bem melhor antes como menor que 001, acho até que eu vou tirar isso. Mas enfim, então aqui você tem milhares de personalizações possíveis, tá? Você depois dá uma mexe aí, dá uma avaliada nesse pacote, ver se faz sentido para você. Então, dá para mudar os nomes aqui, dá para provavelmente mudar esses rótulos, enfim. Eu acho que ele é um jeito legal da gente bater o olho em todos os resultados de uma vez, mas é isso. Tem quem goste, tem quem não goste, fica aí para você conhecer e de repente pensar se faz sentido para você. Uma coisa importante, né, é que às vezes você vai querer mudar a categoria de referência. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês aqui a categoria de referência está sendo feminino. Eu poderia querer que fosse masculino. E aí? Aí a gente troca. Como que a gente troca? Então, primeiro, né, até mostrando para você como que eu sei que feminino vai ser a categoria de referência antes de sequer rodar o modelo. Eu posso pedir para ver os níveis, os levels da variável, dado o cifrão gênero. Tá vendo que o feminino aparece primeiro, então ele vai ser usado como categoria de referência. Se eu quiser alterar isso, eu vou ter que fazer um relevel, certo? Então, vou pegar aqui, relevel, dados gênero, e eu vou dizer que eu quero que a categoria ref de referência seja M. E vou salvar aqui, ó, dados cifrão gênero, vou salvar em cima da própria variável, com setinha. E aí pronto, aí a gente vai ter o masculino como categoria de referência. Só que, claro, eu vou ter que rodar o modelo todo de novo. Se eu só pedir ali o resumo, não vai rolar. Então, eu tenho que rodar o modelo novamente, tá? Vou até rodar aqui para vocês entenderem, ó. Então, vamos lá. Rodei aqui o modelo de novo e vou olhar aqui para o summary, tá? Para o resumo do modelo. Vejam que o coeficiente mudou e que aqui está aparecendo o gênero F, né? Se eu fosse rodar aqui a minha tabela resumo do GT Summary, ó, já mudaria para o M ser categoria de referência e a odds ratio muda bastante, certo? Porque ser mulher está associado a uma redução da chance, né? Uma odds ratio menor que 1, uma redução da chance de responder categorias maiores, ok? Eu vou só voltar ao que estava para não atrapalhar a nossa interpretação aqui do modelo, porque eu quero ainda, para encerrar, fazer um gráfico com vocês. E aí eu quero que seja mantido ali os coeficientes que a gente já treinou, tá? Então, beleza, vamos lá. Agora tá bonitinho, voltou lá minha odds ratio de 1,21. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar ele por aqui. Então, eu vou deixar toda a parte de representação gráfica da regressão ordinal para a parte 2 do vídeo de regressão ordinal, ok? Então, te vejo já na parte 2. E aproveitando para pedir, se você curte esse conteúdo que eu publico por aqui, por favor, curta os vídeos, comente, engaje, porque todo esse engajamento é importante para fortalecer esse trabalho. E lembrando que eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, até já na parte 2.